Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Almeida Revista e Atualizada. Em outras versões fala intenções do coração. Então esse é o poder da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, que é poderosa, mais poderosa que uma espada de dois gumes. Pai, que ela divide, Senhor, alma e espírito, emoções de mentalidade. Pai, muito obrigada. Nos ajuda, Senhor, com a tua palavra. Separa isso nas nossas vidas. Que nós possamos ser mais inteligentes, mais racionais e dar para ti um culto racional. Transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, fala conosco através da tua palavra, que é viva, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos ler o nosso primeiro capítulo, que é também o nosso primeiro livro, porque o livro de Filemão tem somente um capítulo. O livro de Filemão, ele é uma carta escrita por Paulo. Enquanto estava preso, enviou uma carta para Filemão, que era um cristão rico, um homem de fé, um líder da igreja que se reunia na sua casa, né? Seria como um pequeno grupo de hoje. E ele possuía alguns escravos. Paulo escreve para interceder por Onésimo, que era um dos seus escravos que havia fugido e possivelmente havia roubado de Filemão. Mas o que parecia apenas uma fuga se transformou em uma história de redenção. Onésimo encontra Paulo na prisão e ali, longe de casa, ele encontra Cristo. Ele se converte, torna-se irmão na fé e começa a servir ao Evangelho. Agora que Paulo o envia de volta, não como escravo, mas como um homem, um irmão em Cristo. E isso se torna essa carta tão especial. Filemão se encontra no final da Bíblia. Se você não sabe, depois de Filemão tem Hebreus, 7 pequenos livros e depois Apocalipse. Então tá lá bem no finalzinho. Então vamos ler o livro de Filemão. Prefácio e saudação. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graça. Dou graça ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo intercede em favor de Onésimo. Pois bem, ainda que sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não tenha que ser como que por obrigação, mas sim de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim
e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Comunicações pessoais, saudações e bênção. Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Então, Paulo começa a carta, falando oi para todo mundo, dando as saudações. E em seguida, ele elogia a fé e o amor de Filemão, preparando seu coração para o apelo que ele faria. Depois, fez seu pedido, receba Onésimo não como escravo, mas como irmão amado. Paulo não usa sua autoridade de apóstolo, ele apela ao amor. Por fim, ele se oferece para pagar qualquer dívida deixada por Onésimo e encerra com bênçãos. Quais lições que nós podemos tirar desse livro? Várias. O evangelho transforma vidas. Onésimo era um escravo fugitivo e inútil. Após conhecer Cristo, se tornou irmão em Cristo, servo e útil. Uma observação, o nome Onésimo significa útil. Outra lição é que o amor, ele é maior do que a obrigação. Então, Paulo poderia pedir como líder, mas Paulo apelou para o amor. A outra lição é a reconciliação, é parte do evangelho. Tudo indica que Onésimo havia roubado Filemão e fugido. Então, ele tinha uma pendência. Ele tinha que se arrepender, que eu acredito que já havia acontecido, para Paulo poder escrever essa carta. E ele precisava de pedir perdão e ter uma reconciliação com o seu Senhor. Por quê? Porque agora ele era uma nova criatura e ele não poderia andar com essa pendência como se ela não fosse nada, porque ela seguraria a sua vida. Então, Paulo, ele até fala, que ele queria manter ele lá na prisão, servindo ele no lugar de Filemão, que deve a Paulo a sua própria vida. Mas ele não ia fazer isso sem a permissão de Filemão. Por quê? Porque é direito de Filemão de escolher. Então, Paulo, ele não abusa da sua autoridade, mas ele pede com carinho para que Filemão demonstre o cristianismo por amor. E a outra lição que a gente recebe nesse livro é que o cristianismo, quando a gente vira filhos de Deus, nós somos todos irmãos em Cristo. Somos todos iguais. Não importa a classe, a cor, o passado, a posição social, somos um com Cristo. Um em Cristo. Outra lição aqui que nos ensina é que os planos de Deus, eles são maiores, Quando o escravo fugiu, ele não imaginava que uma hora ele ia ter que voltar, claro, porque senão ele nem fugiria, E ele fugiu e ele vai se encontrar logo com Paulo na prisão para ser transformado. No versículo 21, como parte das suas saudações e bênção, Paulo fala: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. A Bíblia fala que o servo inútil só faz o que é mandado, mas o útil ele faz além. Podemos aprender muito com a carta de Filemão. Também nos ensina que a fé se expressa em amor prático. Reconciliação é mais do que uma ideia bonita, é uma escolha corajosa.
Que você tenha a coragem de Paulo, a sensibilidade de Filemon e o novo coração de Onésimo. E que em todos os seus relacionamentos o evangelho seja vivo e vivido, e não apenas falado. Se você nunca tinha lido nenhum livro da Bíblia, agora essa não é mais a sua realidade. Parabéns! Você não somente leu o livro de Filemon, como você o estudou. Parabéns! Gente, beijo e boa noite.